Jair Bolsonaro. Foi impressionante o que aconteceu ao longo dos últimos 7 dias em relação às lives do ex-presidente Bolsonaro, que voltaram a acontecer com regularidade, com uma regularidade que não aconteciam nem mesmo quando ele era presidente. Primeiro foi aquela super live no domingo, dia 28 de janeiro, em que ele e os filhos estavam juntos no mesmo ambiente e transmitindo para 2 canais, o dele, Jair Bolsonaro, e o do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Bem, uma semana depois, essas duas lives simultâneas, essa live, né, com 2 transmissões simultâneas, já acumula 4 milhões e meio de visualizações. E a gente sabe que no dia seguinte houve uma represália violenta do sistema, né, incomodado com a grande audiência que a live do dia 28 tinha tido, e teve aquela busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro, em Angra dos Reis. Surpreendentemente, não era o endereço de moradia do alvo da busca e apreensão, o Carlos Bolsonaro, algo inédito, né, nas buscas e apreensões da polícia, que sempre tem um endereço certo para ir, que é o endereço de moradia da pessoa, o endereço de trabalho. Aconteceu também, foram na casa de Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, foram no gabinete dele na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele é vereador, mas estiveram na casa do pai dele em Angra dos Reis, numa claríssima perseguição a Jair Bolsonaro e não apenas ao filho Carlos Bolsonaro. Mas voltando à questão das lives, na segunda-feira, no dia dessa busca e apreensão em Angra dos Reis contra Carlos Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro foi convidado para participar do programa Oeste Sem Filtro da revista Oeste, que é atualmente a maior audiência de internet, de jornalismo de internet no Brasil. Só que o programa dobrou a audiência normal, que normalmente é de 60 mil pessoas acompanhando, 60 mil telas acompanhando online, e disparou para 120 mil. Tanto que eles ficaram mais de 1 hora, mais da metade do programa, com o ex-presidente no ar, entrevistando o ex-presidente. Esse programa, agora, uma semana depois, já está com mais de 1,5 milhão de visualizações, também um número absolutamente estrondoso para a audiência costumeira do programa. Na sexta-feira, o programa Oeste Sem Filtro voltou a entrevistar o presidente Bolsonaro ao vivo, fez uma entrevista mais curta, mas teve um recorde mundial de audiência no horário. 300 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, 300 mil telas conectadas ao mesmo tempo. Essa live de sexta também já supera em muito a audiência normal do programa. E aí no sábado, 3 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao vivo para um canal português do jornalista independente Sérgio Tavares, que já tem uma audiência boa, mas era um canal pequeno, com cerca de 80 mil inscritos no momento em que ele começa a live. Bem, o canal disparou para mais de 100 mil inscritos ao longo do fim de semana e já fechou o domingo com perto de 1 milhão de visualizações. Somando todas essas lives, em uma semana, aliás, em 6 dias, o presidente Bolsonaro conseguiu conversar com pelo menos 7 milhões de pessoas. Pelo menos, eu digo, porque óbvio que são 7 mil telas conectadas, mas há mais pessoas acompanhando diante de cada uma dessas telas. Óbvio que pode ter pessoas que assistiram a uma live e voltaram para assistir a outra. Pode, claro que há. Né, muitas dessas há, mas eu acho que não é errado dizer que ele atingiu 7 mil pessoas. E tem um detalhe importante aqui, 7 milhões de pessoas, tem um detalhe importante, uma parte dessas pessoas não são brasileiras, mas portugueses ou, enfim, pessoas que falam português em outros países e acompanharam também a live no canal do Sérgio Tavares. E por que isso é importante? O Sérgio Tavares abre a entrevista dele agradecendo, obviamente, dizendo: presidente Bolsonaro, eu queria dizer que a operação contra o seu filho, Carlos Bolsonaro, na última segunda-feira, chegou a ser noticiada de forma muito estrondosa aqui na Europa pelas mentiras divulgadas pela imprensa brasileira. E aqui nem todos os veículos corrigiram depois as mentiras. E ele lembra daquela história, mostra a manchete, inclusive, de um jornal português, de que o presidente Bolsonaro e seus filhos teriam fugido de barco quando viram que a Polícia Federal estava chegando na casa deles, o que a própria imprensa brasileira que espalhou essa mentira depois foi obrigada a corrigir.
E aí ele faz a pergunta inicial, que eu achei bastante interessante, dando espaço para que ele se defendesse da perseguição. Pergunta sobre a operação contra o filho, Carlos Bolsonaro, mas dá espaço para que Jair Bolsonaro se defenda da perseguição. E o presidente Bolsonaro fala o seguinte, abre aspas, a resposta dele, depois de agradecer, obviamente, o espaço, né, inclusive na Europa, ele fala o seguinte, aspas, a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia. Então ele não responde diretamente a pergunta. Ele vai direto ao ponto que depois chega na questão perguntada, que é a da perseguição. Então ele fala, a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E o Supremo Tribunal Federal, que 3 ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, trabalhou fazendo gestão para eleger o Lula a qualquer preço. Ninguém